Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é a mais recente crise diplomática entre o Brasil e a China. Para a gente tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão, é preciso que primeiro a gente volte na linha do tempo para tentar entender por que a China vem sendo considerada uma ameaça pelos Estados Unidos e o que o Brasil tem a ver com essa história. Vem para cá, vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Primeiro, você se recorda lá que a crise diplomática entre os Estados Unidos e a China acirraram dramaticamente durante a gestão de Donald Trump. E a pergunta fundamental é por quê? Porque a China já alcançou o patamar de segunda maior potência econômica mundial e, em termos de paridade poder de compra, se aproxima rapidamente dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos continuem a ser a maior potência econômica, com um produto interno bruto de 18 trilhões de dólares, a maior potência militar, de cada 100 dólares que é gasto no mundo, 50 dólares com armas e munições é gasto pelos Estados Unidos, e a maior potência política mundial, interferindo diretamente nas equações que são feitas dentro da ONU, na Organização Mundial do Comércio, no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, no Banco Interamericano de Desenvolvimento e por aí vai, a ameaça da China é cada vez maior. A China faz uma transformação absolutamente impressionante. De 1949, na ascensão do Partido Comunista da China, até 1976, com a morte de Mao Tse-tung, o líder chinês que vence a guerra civil travada desde a década de 20 com um partido nacionalista chinês chamado de Kuomintang, a China permaneceu como um país pobre, agrário e superpopuloso. No entanto, a partir de 1978, com Deng Xiaoping, chamado de o criador da China contemporânea, a China criou um modelo híbrido, onde ela mistura lá uma ditadura do Partido Comunista Chinês e, portanto, não há liberdade de expressão, não há liberdade de ir e vir, não há liberdade de organização, não há liberdade de imprensa e vivemos uma hegemonia, do Partido Comunista da China. Por outro lado, economicamente, a China se abriu para as regras capitalistas de mercado, ou seja, vale a lei da oferta e da demanda na compra de bens e serviços, insumos de produção e contratação de mão de obra. A China oferece uma série de vantagens para as empresas que para lá se localizam. É o caso de uma mão de obra absurdamente abundante. A China tem 1,4 bilhão de habitantes, o equivalente a mais ou menos 7 vezes a população brasileira e, portanto, é uma mão de obra muito abundante, muito barata e relativamente qualificada. Por um outro lado, o governo chinês fornece financiamento através de bancos oficiais da China a juros subsidiados e, portanto, baratos e de longo prazo. A China constrói toda uma infraestrutura básica e produtiva, tendo o Estado no papel principal. Portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, centrais elétricas, telecomunicação, saneamento básico, urbanização, moradia e por aí vai. O resultado é que a China também representa um dos maiores mercados consumidores potenciais do mundo. Afinal, aproximadamente 1/5 da população do planeta é chinês. Se eu colocar a Índia, que está na área de influência da China, na área do Pacífico, a gente vai poder observar que Índia e China detêm mais ou menos 2,5 bilhão de habitantes no planeta, ou seja, mais ou menos 1 a cada 3 ou é chinês ou é indiano. O resultado é que a China veio num crescimento galopante de 1978
até assumir, em 2008, a posição de segunda maior potência econômica mundial. Com a crise econômica mundial de 2008, a China muda sua trajetória e passa a querer ser protagonista na área de ciência, tecnologia, inovação, naquilo que nós chamamos de terceira revolução industrial, que implica a nanotecnologia, a biotecnologia, robótica, informática, telecomunicações, química fina, petroquímica, farmacêutica, dentre outras. E isso ameaça a hegemonia americana. A China vem devorando pelo meio do caminho, né, etapas de desenvolvimento. Ainda não é um país desenvolvido, embora seja a segunda maior potência econômica mundial, mas isso já é o suficiente para ameaçar a hegemonia americana, que reclama, e no meu entendimento de maneira correta, pelo menos nesse aspecto, de que a China não respeita patentes, não respeita propriedade intelectual, pratica pirataria em larga escala, desvaloriza a sua própria moeda para criar vantagem competitiva no mercado internacional, subsidia a sua produção e por aí vai. Tudo isso tem uma parcela gigantesca de verdade por parte do discurso americano. Porém, os Estados Unidos temem perder essa guerra. Isso porque algumas áreas consideradas chaves a China vem se desenvolvendo de maneira muito rápida. Por exemplo, na produção de célula fotovoltaica para energia solar e energia eólica, a China já é a líder. Portanto, energias limpas do século XXI, solar e eólica, solar e vento. A China tem se destacado também dentro do setor farmacêutico, tanto que uma vacina chinesa em teste no Brasil é uma das líderes, né, de chegada para tentar produzir uma vacina contra a Covid-19. Mas a China também tem liberado um outro mercado, que é o da tecnologia 5G de internet, que vai criar a internet das coisas, ou seja, todos os aparelhos eletroeletrônicos e sistemas interligados, o que vai criar uma nova realidade na economia mundial e cuja empresa, Huawei, é aquela que tem maior tecnologia nesse segmento, ultrapassando os americanos. Mas a China também vem se destacando em outro cenário de informática. O aplicativo TikTok é uma febre mundial, competindo lá com alguns dos aplicativos americanos mais famosos, como o Facebook. Nós temos lá o WeChat, né, que é o equivalente chinês, né, ao nosso WhatsApp, que também vem ganhando popularidade em escala regional, na Ásia e também pelo mundo afora. O resultado é que o governo americano está numa guerra diplomática, política e comercial com a China, praticando intensamente o protecionismo e retaliações de todo tipo contra a China. E a China reage na mesma moeda. Bom, isso foi só para caracterizar, né, o cenário geopolítico e econômico global com a emergência chinesa. Vamos botar isso no papel para a gente tentar entender o que o Brasil tem a ver com isso tudo. Então, vamos lá, né? O que nós falamos até aqui, né? Que durante um longo período de tempo, que vai de 1949 até 1976, né? Período esse em que o Partido Comunista da China fora comandado por Mao Tse-tung, o grande líder da vitória comunista sobre os nacionalistas na China, a China se manteve basicamente como um país agrário, pobre e subdesenvolvido. Porém, de lá para cá, muita coisa mudou. Em 1978, assume o poder na China
Deng Xiaoping. E Deng Xiaoping cria lá uma economia chamada, de mista, que é o que nós chamamos de economia socialista de mercado. Essa economia socialista de mercado, ela tem de um lado, um país sob o ponto de vista político, um país fechado, e sob o ponto de vista econômico, um país aberto. A partir daí, as chamadas vantagens locacionais chinesas atraem empresas de todo o mundo. E que vantagens seriam essas, professor? Essas vantagens locacionais têm a ver, basicamente, com uma mão de obra barata e abundante, mas, ao mesmo tempo, grandes incentivos fiscais por parte do governo, uma boa infraestrutura, um mercado em expansão, etc. O resultado, é que a China sai daquele país pobre, e subdesenvolvido para se tornar a segunda maior potência econômica mundial. Então, a China é hoje a segunda maior potência econômica mundial. E a grande questão é que, a partir da crise econômica de 2008, a China lançou uma estratégia chamada de China 2025, que pretende com que o país seja líder em algumas das áreas chaves, da qual os Estados Unidos liderava até agora, que nós citamos, da terceira e da quarta revolução industrial. Bom, o ponto-chave é que a China tem feito grandes investimentos na área de ciência, tecnologia, inovação e educação. Só para você ter uma ideia, a China quer, até o final deste ano de 2020, botar 3 universidades suas entre as 100 melhores do mundo. A universidade brasileira mais bem colocada é a Universidade de São Paulo, na posição 265ª, posição 265, portanto, muito atrás daquilo que a China quer fazer num curto espaço de tempo. Isso mostra como a China tem prioridades que são estabelecidas de maneira muito clara, e isso ameaça a hegemonia americana. Bom, o ponto-chave é que aí entra o Brasil. Primeiro que a China já é o maior parceiro comercial brasileiro desde alguns anos atrás para cá. A China é a maior compradora isolada do Brasil de commodities agropecuárias e minerais. Commodities são produtos do setor primário que têm cotação em bolsa de valores e padronização de comercialização. É o caso do minério de ferro, do petróleo, gás, soja, milho, algodão, cacau, etc. Mas, ao mesmo tempo, a China tem transformado o Brasil num dos seus principais parceiros comerciais dentro da América Latina e vendendo uma grande quantidade de produtos para o nosso país, o que tem contribuído, inclusive, sob o aspecto negativo, para uma acelerada desindustrialização que o Brasil passa desde a década de 1980. E aí não é porque a China é agressiva comercialmente, ela de fato é, mas é porque o Brasil
não tem uma política pública de industrialização e reindustrialização desde a década de 1980. Na década de 80, a indústria representava 25% do PIB brasileiro. Nós vamos fechar 2020 com uma participação potencialmente inferior a 10%. E a causa não é só a pandemia, porque em 2019 a gente já tinha fechado com uma participação próxima de 10%. A participação da indústria vem caindo. O Brasil está regredindo sob o ponto de vista econômico para ser simplesmente um país produtor de commodity agropecuária e mineral. E não é que nós sejamos contra o agronegócio ou o setor de mineração. Pelo contrário, são setores importantes que geram emprego, renda, tecnologia no campo, exportação, capacidade produtora, etc. O problema fundamental é que esse segmento ele atua dentro daquilo que nós chamamos em economia de setor primário exportador, onde os agentes econômicos são price takers, eles são tomadores de preço. O preço do petróleo, do minério de ferro, da soja ou do algodão não é determinada pelo Brasil. Ela é determinada pelas livres forças de mercado, da oferta e da demanda. Se a oferta for maior do que a demanda, o preço cai. Se a oferta for menor do que a demanda, o preço sobe. O problema é que essa oscilação, ela cria graves problemas de desenvolvimento do Brasil, porque são produtos de baixo valor agregado, com alta oscilação de preço e de demanda, e aonde o Brasil ele é price taker, é tomador de preço, porque o Brasil produz milho, mas a Austrália também, os Estados Unidos também, a Argentina também, e ninguém consegue isoladamente impor um preço ao mercado. E é por isso que os países desenvolvidos se concentram no setor industrial, que é onde eles podem, junto com o setor, de comércio e serviços de alta tecnologia, impor um certo preço no mercado pelo diferencial dos seus produtos e pelo valor agregado. Então observe que a estratégia brasileira é errada desde muito tempo. Mas a China é um parceiro privilegiado. Por um outro lado, os Estados Unidos é o segundo maior mercado consumidor para o Brasil. E aí, o Brasil está no meio de dois gigantes. A diplomacia brasileira, desde sempre, atuou com muita prudência para não tomar um lado nessa briga. Porque se o Brasil toma um lado, o outro lado potencialmente vai retaliar. No entanto, a gente vive aí alguns momentos de forte rivalidade que acabam descambando para a política brasileira. O governo do presidente Jair Bolsonaro, ele acabou tomando uma decisão política de atrelamento da política externa brasileira aos interesses dos Estados Unidos, sob a promessa de que os Estados Unidos apoiaria a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Trump disse que apoiaria e no momento chave da votação da entrada, os Estados Unidos retirou o nome do Brasil e o Brasil ficou na lista de espera. No entanto, os Estados Unidos vêm pressionando o governo brasileiro para não permitir que a Huawei, a líder chinesa de tecnologia 5G, participe do leilão do 5G no Brasil, que deve acontecer entre 2020 e 2021. Óbvio que os Estados Unidos quer que as empresas americanas participem dessa licitação e que ganhem. Por um outro lado, a China, obviamente, tem todo o interesse na ampliação da atuação da sua empresa no Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, no entanto, resolveu tomar partido dos Estados Unidos, de maneira um tanto quanto imprudente. Primeiro, dizendo que o vírus da Covid-19 era um vírus chinês. E é claro que a origem do vírus é a China, é lá a província de Wuhan. No entanto, quando você caracteriza que o vírus é chinês, você está dizendo que a culpa é da China. E isso é incorreto, sob o ponto de vista da análise pandêmica da doença. Vamos lembrar, essa Covid-19 não é o primeiro coronavírus que se espalhou em escala regional e parte global. Mais recentemente, nós tivemos a MERS
né, que é a síndrome, né, da deficiência respiratória aguda grave, que teve origem no Oriente Médio, tudo bem? E não na China. Então a pandemia, ela não é criada, gerada, né, para poder causar 100 mil mortos no Brasil, como nós verificamos até agora, ou em qualquer lugar do mundo. É uma doença, coronavírus, que passa de uma espécie animal para o ser humano. A gente não sabe exatamente como isso ocorre, né? Mas ocorreu. E aí a China tem uma responsabilidade em informar o mundo a gravidade da doença, o início do espalhamento geográfico, tem responsabilidade quanto a isso. Mas ela tem a responsabilidade pelo espalhamento da doença em escala global? Não. E não tem, porque basta para você lembrar que uma pandemia significa espalhamento geográfico da doença, e com a globalização e a circulação de pessoas em escala global, esse é um fenômeno relativamente natural, até que a OMS já nos diz que não foi a primeira pandemia e não será a última. O ponto-chave, no entanto, é que quando o Eduardo Bolsonaro coloca que o vírus é um vírus chinês, que a China tem responsabilidade por essa pandemia global, assumindo a defesa, né, que é feita pelo Donald Trump, né, e isso somado ao ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, né, que fez lá, né, um trocadilho de extremo mau gosto, né, utilizando a tirinha do Maurício de Souza, né, para dizer lá que quem seria beneficiado por essa pandemia global seria exatamente a China, tudo bem? Isso significa dizer que parte importante, né, não só de um deputado como Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, como um próprio ministro de Estado, está tomando uma posição que é, em certa medida, agressiva em relação ao principal parceiro comercial brasileiro. Tanto que a ministra Tereza Cristina da Agricultura rapidamente foi tentar botar panos, né, gelados em cima dessa confusão toda para evitar que uma retaliação não acontecesse por parte dos chineses. O melhor posicionamento para o Brasil, sem dúvida alguma, seria o da neutralidade diplomática e discutir acordos comerciais ou os seus próprios interesses com chineses e americanos, olhando os interesses muito próprios do próprio país. Bacana? Vamos entender essa questão? Vem para cá. A China, desde 1978, saiu de um país agrário e pobre para se tornar a segunda maior potência econômica mundial. Para o Brasil, o país asiático representa o maior parceiro comercial. Em termos de paridade de poder de compra, o PIB chinês se aproxima rápido do americano e a rivalidade entre os dois se acirra. Como o atual governo brasileiro é ideologicamente mais próximo do governo Trump, membros ligados a Bolsonaro têm, através de suas manifestações, criado uma crescente tensão com a China, do qual provavelmente só o Brasil tem a perder. O primeiro sinal vem da demora do governo chinês para aprovar frigoríficos brasileiros como fornecedores do país. Recentemente, uma carga de 600 respiradores, cuja compra foi negociada diretamente pelo governo da Bahia com a China, simplesmente foi cancelada e parou nos Estados Unidos. Isso porque os americanos interceptaram os 600 respiradores e propuseram pagar a multa ao comprador brasileiro, que era o governo da Bahia, e levar todos os respiradores para os Estados Unidos, o que mostra que os americanos têm como interesse primeiro a própria sobrevivência. Observe aqui o apetite do dragão. Exportação para os chineses representam mais que o dobro do que é vendido pelo Brasil para os americanos. A China importa aproximadamente 64,24 bilhões de dólares no Brasil, enquanto que os Estados Unidos, 30,56. Observe aqui a percentagem das exportações brasileiras para a China
em 2019, se comparado a 2018. Soja, mesmo a triturada, o Brasil vendeu 34% a mais. Óleos brutos de petróleo, 24%. Minério de ferro e seus concentrados, mais 21%. Celulose, mais 5,3%. Carne bovina, mais 3,8%. E por aí vai. Já demais produtos manufaturados, porcentagem de exportação chinesa para o Brasil, a China aumentou em 10% a produção de produto manufaturado que ela vende para o território brasileiro, o que mostra o erro do Brasil ao longo dos últimos anos em não priorizar o seu setor industrial. No dia 1º de abril de 2020, Eduardo Bolsonaro voltou a chamar o coronavírus de vírus chinês pelo Twitter, esgotando a proverbial paciência asiática. Da primeira vez, o embaixador chinês deu uma bronca no 03. Agora o cônsul chinês no Rio de Janeiro, estado do deputado Li Yang, publicou um artigo de opinião no jornal O Globo, perguntando se Eduardo é tão ingênuo e ignorante quanto parece. Eduardo Bolsonaro postou no Twitter: quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, a ditadura preferiu esconder algo grave e expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e a liberdade seria a solução. A embaixada da China no Brasil, marcando o deputado Bolsonaro, diz assim: as suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, um vírus mental que está infectando a amizade entre nossos povos. Depois da publicação do artigo, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou o Twitter divulgando a capa de um gibi da Turma da Mônica, fazendo uma comparação com o Cebolinha, que não consegue pronunciar os R's. Geopoliticamente, quem poderá sair fortalecido, em termos relativos, dessa crise mundial? Poderia ser o Cebolinha? Quem são os aliados do Brasil no plano infalível do Cebolinha para dominar o mundo? Seria o Cascão ou a mais amiguinhos? Perguntou. E aí, observe que ele pegou lá uma revistinha do Cebolinha que falava, sobre a China da Turma da Mônica. Conforme apontado pelo cientista político Celso Rocha de Barros, em artigo na Folha de São Paulo, os Estados Unidos têm dinheiro e poder político o suficiente para bancar um certo nível de provocação institucional durante uma pandemia. O Brasil, não. Até o governo Donald Trump percebeu que será necessário contar com a expertise da China, que já combateu o vírus por meses antes da escalada global. Os Estados Unidos não são mais a única potência internacional com influência sobre o destino geopolítico de países sul-americanos. E, portanto, o Brasil tem que estar atento a essa mudança geopolítica global. Não significa se estar a favor dos Estados Unidos e contra a China, ou a favor da China e contra os Estados Unidos. Se diz respeito a ser pragmático nas relações econômicas internacionais. Observe o que disse Li Yang, cônsul chinês no Rio de Janeiro. A China nunca quis e nem quer criar inimizades com nenhum país. No entanto, se algum país insistir em ser inimigo da China, nós seremos o seu inimigo mais qualificado. Felizmente, mesmo com todos os insultos à China, você não conseguirá tornar a China inimiga do Brasil, porque você realmente não pode representar o grande país que é o Brasil. Porém, como é um deputado federal,
estava se referindo a Eduardo Bolsonaro, as suas palavras inevitavelmente causarão impactos negativos nas relações bilaterais, e isso seria uma grande pena. Então, de novo, pessoal, né? Não se trata de gostar da China ou não gostar. Não se trata de gostar dos Estados Unidos ou não gostar. As relações geopolíticas e econômicas globais são marcadas, sobretudo, aliás, como os Estados Unidos já o provou, pelo pragmatismo. O Brasil não tem por que tomar partido nessa briga de gigantes, já que seus dois principais parceiros comerciais são China e Estados Unidos. Bacana? Bom, pessoal, encerramos então essa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos. Clique like.